No princípio, quando o homem caminhava em meio ao jardim, havia apenas plenitude e harmonia. A terra não oferecia resistência, o fruto nascia sem esforço, e o sopro divino mantinha cada criatura em ordem e paz. Mas ao romper com o Criador, Adão não apenas perdeu o Éden, ele atraiu sobre si e sobre toda a criação uma sentença que se espalhou como raízes invisíveis, envenenando o solo, a carne e até mesmo o tempo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, e a terra produzirá para ti espinhos e abrolhos. Assim decretou o Senhor, e assim os espinhos se tornaram a cicatriz visível da rebelião. O chão, que antes era jardim, transformou-se em campo hostil. O homem que havia sido príncipe do pó foi rebaixado a servo da terra ingrata. Mas o espinho não era apenas um acidente botânico, era um sinal, um memorial erguido pela própria natureza contra o homem que se afastara de Deus. Cada ponta afiada recordava o corte da separação, a ferida da queda, a sentença da justiça divina. O que brotava da terra não era somente obstáculo físico, mas lembrança espiritual. A criação, que gemeu junto com Adão, agora se armava contra ele, afiando suas lanças silenciosas para rasgar sua pele e marcar sua condenação. Ao longo das páginas da Escritura, o espinho se ergue como um testemunho recorrente. Nos campos abandonados, ele floresce como herdeiro da desolação. Os profetas o descrevem como sinal de idolatria, invasor dos vinhedos outrora fecundos, destruidor de terras que haviam sido abençoadas. Os inimigos de Israel eram comparados a espinhos ardentes, difíceis de arrancar sem que a mão fosse ferida. Até mesmo homens perversos, obstinados contra o Senhor, eram chamados de espinhos nos olhos e aguijões na carne. O espinho é humilhação. Ele rasga a pele do trabalhador que busca o pão, mas, ao mesmo tempo, lembra ao coração que a glória da humanidade foi reduzida a pó. Ele não apenas corta, ele acusa. Ele não apenas dói, ele anuncia. Cada espinho é um fragmento da maldição original, um pequeno altar de dor erguido em cada canto do mundo, apontando de volta para o Éden perdido. Assim, antes de ser tecido e colocado sobre a cabeça do Filho do Homem, a coroa já estava sendo formada pela história. Os espinhos cresciam em silêncio, multiplicando-se como sombras vivas, aguardando o momento em que seriam reunidos não apenas para ferir, mas para coroar. O símbolo que nasceu como maldição na terra se tornaria, no clímax da história, o diadema da vergonha e da redenção, pois a dor que brotou do solo caído encontraria seu ápice em um madeiro erguido, onde o justo carregaria sobre si a herança dos injustos, e a coroa da maldição se transformaria em sinal de um reinado que nenhum espinho poderia extinguir. Na madrugada do julgamento, quando o Filho do Homem foi entregue aos soldados, não foram apenas chicotes que laceraram sua carne, nem apenas punhos que desfiguraram seu rosto. Havia algo mais. Uma coroa, mas não de ouro, não de pedras preciosas, não da glória humana. Era uma coroa de espinhos tecida apressadamente por mãos cruéis, mas guiada, em silêncio, pelo fio invisível da providência. Eles o vestiram com um manto púrpura, símbolo falso de majestade. Colocaram a coroa sobre sua cabeça e, em zombaria, dobraram os joelhos diante dele. Salve, Rei dos Judeus! Cada espinho que penetrava sua pele era como uma sentença gravada a fogo. O sangue escorria pela fronte, misturando-se ao suor e ao pó, descendo como um rio silencioso de humilhação. Os soldados riam, mas sem saber cumpriam o mistério eterno. Coroavam o Rei do Universo, não com a glória passageira dos impérios, mas com a maldição da terra caída. Aquele diadema de dor não era acaso. Ele unia dois mundos, o da maldição do Éden e o da redenção no Gólgota. O que nasceu como juízo sobre Adão agora florescia como selo na cabeça do novo Adão. Ele não fugiu do espinho, mas o recebeu. Ele não rejeitou a dor, mas a assumiu como parte do seu trono.
O contraste era terrível e sublime. Os homens zombavam, pensando em ridicularizar. Mas, no invisível, os céus estremeciam, pois ali estava o paradoxo da realeza divina. Um rei coroado com a maldição. Um soberano que não se senta em tronos de marfim, mas que carrega sobre si a dor da criação inteira. O manto púrpura era rasgado, a vara de cana batia em sua cabeça, pressionando ainda mais os espinhos contra sua carne. E cada nova perfuração não era apenas dor física, mas revelação espiritual. Pois se a maldição começou na terra, brotando espinhos e abrolhos, agora a terra via seus frutos mais amargos serem reunidos em torno da fronte de Cristo, para que toda a maldição fosse nele concentrada. A coroa de espinhos, aparentemente feita para ridicularizar, tornou-se a mais terrível e verdadeira das coroas, porque ela dizia: "Este é o rei que carrega sobre si a maldição do mundo." Ela anunciava que a realeza de Cristo não era de poder humano, mas de sacrifício. Não de ouro, mas de sangue. Não de triunfo terreno, mas de redenção eterna. Assim, enquanto os homens riam e batiam, os anjos contemplavam em silêncio, pois sabiam que naquela cabeça ferida repousava o mistério do reino. O espinho que antes acusava o homem agora proclamava a glória do Deus que se fez homem, e a fronte ensanguentada, antes de ser levantada em morte, já brilhava com a coroa que nenhum inimigo poderia remover. No alto do Gólgota, o madeiro erguido sustentava não apenas um corpo dilacerado, mas todo o peso da maldição que havia começado no Éden. Os espinhos, que um dia foram decretados como sentença contra o homem, agora coroavam o Filho do Homem em sua entrega final. E cada gota de sangue que escorria de sua fronte era como uma resposta divina à primeira lágrima de Adão. Ali, diante do céu e da terra, a coroa revelava seu verdadeiro sentido. O que os homens haviam preparado em zombaria, Deus havia transformado em símbolo eterno, pois a maldição que brotou do solo agora estava reunida na cabeça de Cristo, e ali seria vencida. Aquele diadema de dor se tornou um trono paradoxal, porque em sua humilhação estava escondida a glória, em sua vergonha estava oculta a majestade, em sua morte estava selada a vida eterna. A coroa de espinhos não era apenas um instrumento de escárnio, mas a chave do mistério. O rei não destrói o espinho, ele o assume, ele o carrega, ele o redime. Assim como o Éden foi fechado por espadas flamejantes e guardado contra o homem caído, o Gólgota foi aberto por espinhos cravados no Redentor. O que antes era barreira, agora se tornou caminho. O que antes era acusação, agora se fez redenção. O que antes feria, agora curava. O espinho, símbolo da terra amaldiçoada, foi levantado à altura da eternidade. O rei coroado de dor é o mesmo que, em Apocalipse, aparece com muitos diademas de glória. Entre o espinho e o ouro, entre a humilhação e o trono, há um fio invisível, a vitória de Deus sobre o próprio peso da maldição. Eis o mistério. O diadema da vergonha se converteu no diadema da eternidade. A fronte marcada pelo sangue se tornou a fronte iluminada da realeza celestial. Aquele que foi coroado com espinhos reina agora com coroas de glória. E cada ponta afiada que um dia o feriu tornou-se lembrança de que nenhuma maldição pode resistir ao poder da cruz. A coroa de espinhos permanece como símbolo oculto para os que têm olhos espirituais. Um lembrete de que a dor do justo não é perda, mas caminho. De que a maldição do Éden foi vencida pelo Cordeiro coroado de sofrimento. E de que a verdadeira realeza não se mede em ouro, mas na entrega que redime o mundo. Assim, o Rei dos Reis foi coroado, não pelos homens, mas pelo próprio Deus. E a maldição que um dia brotou da terra para acusar, agora está para sempre transformada em glória.